mês de conscientização sobre o autismo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, no mundo existem 70 milhões de pessoas com o transtorno do espectro autista. E além disso, a OMS ainda estima que a cada 160 crianças, uma tenha autismo. Aí você pode perguntar, e aqui no Brasil, quantas pessoas têm o transtorno? E a minha resposta é, não se sabe com certeza. Isso porque nunca foi feito um levantamento oficial, mas a partir do censo de 2021, esse cenário tende a mudar, já que o IBGE vai incluir dados mais específicos sobre o autismo. Mas deixando um pouco esses números de lado, você sabe o que é o transtorno do espectro autista? Ou como é feito o diagnóstico e o acompanhamento? Para responder essas e outras perguntas e também para tentar nos aproximar um pouco mais do tema e desmistificar algumas ideias preconcebidas sobre o autismo, eu, Ariana Pacheco, converso hoje com Carol Mota e Maria Ângela Lira. Carol é psicopedagoga, doutoranda em psicologia cognitiva pela UFPE e autora do livro Autismo na Educação Infantil. Já a Ângela é uma das fundadoras da Associação de Famílias para o Bem-Estar e Tratamento da Pessoa com Autismo, a AFETO, e ela também é vice-presidente da Associação Brasileira de Autismo, a ABRA. Carol, para a gente abrir essa nossa conversa, eu quero começar te perguntando o que é o autismo? É bem importante, Ariana, a gente começar, né, com a compreensão do DSM. E a versão mais atualizada é o DSM-5. O que seria esse DSM? O Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é feito pela Associação Americana de Psiquiatria. Então, a versão mais atualizada é a de 2013, tá? E nessa versão diz que para se ter diagnóstico de autismo é necessário comprometimento em duas áreas principais, que é a área comportamental e a área sociocomunicacional. Porém, também é importante se destacar que as pesquisas mais recentes, elas destacam que além dessas duas áreas, né, existe também comprometimento em relação às questões sensoriais e às questões motoras. Então, as pessoas com diagnóstico de autismo, embora cada uma, né, manifeste características próprias e únicas, né, porque aí a gente fala do espectro, então existe uma variedade aí na forma como essas pessoas vão apresentar as características próprias, né, apresentam comprometimentos nessas áreas especificamente, que são as áreas comunicacionais, interacionais, né, de interação social, área sensorial, área motora e a área comportamental. E isso tudo é uma questão neurológica? O autismo ele é visto como um transtorno do neurodesenvolvimento, né, justo por conta do comprometimento nessas diversas áreas. Então, daí a gente pode perceber que sim, existe uma neuroinflamação aí, né, que os médicos vão estar investigando, porém, em relação à origem, até o momento, né, não se tem pesquisas exatas. Aí existe um componente genético e também um componente ambiental, mas as pesquisas mostram que existem fatores que interferem tanto da questão genética quanto do ambiente. Porém, até hoje, a gente não sabe exatamente qual é o fator, né, que é predominante assim, para que a pessoa tenha autismo. E como é que a gente identifica o transtorno do espectro autista? Quais são as características? Então, até os 3 anos, né, de vida, assim, é possível se perceber, né, em relação ao desenvolvimento da criança com alguns sinais específicos, do tipo a questão do olhar, a questão da troca interativa, né, como é que essa criança estabelece uma interação com os familiares, que é esse primeiro núcleo social. Né? Essa criança está correspondendo a uma brincadeira de mão dupla, que é justamente aquela brincadeira que a mãe ou o pai iniciam de tocar no nariz da criança, do bebê, no caso, e esse bebê responder de volta ou imitar algum som. Né? Então, existem marcos no desenvolvimento em relação à imitação, em relação ao desenvolvimento motor,
né, em relação ao desenvolvimento sensorial e que a gente pode estar observando quando a criança apresenta alguma característica específica e própria dela que não está correspondendo a esse marco. Então, a gente sabe que bebês com 9 meses, eles já conseguem estabelecer uma troca interativa, que a gente chama muito de engajamento, né, consegue engajar com o outro, né, e nesse engajamento existe uma troca de comunicação, né, existe um som que é repetido, existe um gesto que pode ser expandido, e quando você observa que um bebê de 9 meses não está conseguindo alcançar esses marcos, aí você já começa a perceber que existe um atraso aí nesse desenvolvimento, né? E é bem importante que quando os pais comecem a perceber, né, alguma característica específica assim, em relação a atraso no desenvolvimento, eles possam estar já buscando uma avaliação de um profissional e de uma intervenção, porque o quanto antes a gente inicia, né, esse processo de intervenção precoce, a gente vê que essa criança, esse bebê sendo estimulado precocemente, né, vai conseguir ter avanços significativos, porque o que é que acontece, Ariana? É que muitas famílias e alguns profissionais também da área médica terminam indicando, não, coloca na escola que a criança começa a falar, ou, é o tempo da criança. Enquanto isso, essa criança está perdendo o tempo de ser estimulada, né? Poderia estar sendo estimulada mais cedo, né? E, consequentemente, expandindo suas habilidades. Então, ao invés das pessoas esperarem, né, pelo tempo em que a criança vai iniciar a fala, em que a criança vai iniciar algum comportamento imitativo, se ela não estiver imitando, é muito mais interessante buscar a ajuda de um profissional que possa estar estimulando essa criança, né? Se futuramente ela não vier a ter diagnóstico, ela não perdeu nada em ser estimulada. Então, a criança que está com atraso de linguagem, procurar a avaliação fonoaudiológica, seguir as recomendações desse profissional, iniciar a intervenção o quanto antes, até antes mesmo do diagnóstico, porque a gente observa que muitas vezes esse diagnóstico ele vem tardiamente, né? Enquanto isso, a criança perdeu esse tempo de estímulo na primeira infância, né? Perdeu esse tempo de estímulo precoce, daí é bem importante iniciar o quanto antes. Tenho até uma indicação de um livro que é Momentos Decisivos do Desenvolvimento Infantil. Então, para quem quiser ver se a criança está acompanhando esses marcos de desenvolvimento, é um livro do Braselton, e é maravilhoso, porque assim vai trazer justamente em relação a todos os pontos, linguagem, desenvolvimento motor, desenvolvimento da interação, né, comunicação, enfim, vai trazer aí esses marcos de desenvolvimento de uma forma global, e aí quem tiver crianças, né, e pode ir acompanhando justamente, né, como é que essa criança está em relação a esses marcos de desenvolvimento. Claro que a gente sabe que uma criança pode desenvolver uma habilidade com 9 meses e outra pode desenvolver com 11 meses. Mas quando a gente chega, por exemplo, com uma criança de 2 anos que ainda não está conseguindo pronunciar nenhuma palavra, a gente vê aí um atraso de fala significativo, né? E aí é importante uma intervenção o quanto antes. Ângela, você tem uma filha de 22 anos, a Vitória, que foi diagnosticada com autismo aos 2 anos de idade. Como é que foi esse processo até o diagnóstico? Como é que você soube que ela era autista? A pediatra dela, que é uma pediatra assim, já do IMIP, uma profissional extremamente, já apareceu em Fantástico, já apareceu em Faustão, que é Geise Lima, do Canguru, ela dizia, Ângela, ela não olha no olho. E ela tem um olhar muito parado, mas ela tem um problema de coração sério. É o coração tal. Não era. Quando ela melhorou do coração, quando ela recuperou a fase do coração, que foi exatamente com 2 anos de idade, ela mergulhou em menos de 3 meses no autismo, mas assim, que você... É impressionante a velocidade, mas não é. Estava lá e ele teve espaço para se mostrar. Foi isso. E como é que eu percebi? Um belo dia eu dei uma mamadeira para ela de manhã que eu dava, ela sentou no corredor, eu fui para o trabalho, a menina ligou. Ela não se levanta do corredor, isso é uma história. Aí cheguei, saí do trabalho, fui lá e comecei a provocar ela para sair. Ela começou a balançar os bracinhos e a cabeça. Eu tinha assistido o filme, com 15 anos de idade, eu tinha assistido o filme Meu Filho, Meu Mundo, e ela fez exatamente o que o menino fez. Aí eu disse, meu Deus, minha filha é autista, faça isso comigo, não. Aí na mesma hora eu disse, Deus, se for comigo, é comigo. Aí no outro dia eu já marquei, a neuro dela é fantástica, que é a Adélia, e ela já, desde os 3 meses de idade, Vitória vinha na mão do neurologista.
Veio compulsão, que também atrapalhou, e aí foi quando ela disse, Ângela, Vitória é autista, não tem nada em Recife, e aí realmente não tinha nada. E aí a gente não tinha o CID, o autismo era lá no final de um CID, esquizofrenia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, autismo. Aí foi uma batalha pelo CID, batalhas por leis, batalha por isso, por aquilo, e batalha por profissionais que nas faculdades nem se falava de autismo. Tinha, por exemplo, medicina, era uma semana falando sobre autismo. O curso de psicologia, no máximo um mês. Pedagogia, socorro. Então, foi uma guinada de 180 graus nessa área. Veio o Dia Mundial do Autismo, e aí balançou mesmo, sacudiu, e aí começou os pais também a saírem da toca. Muitos pais tinham os filhos com o diagnóstico escondido, com vergonha e não sei o quê, que eu não vejo vergonha. Qual o problema? Eu tenho um filho que nasceu e eu não tenho culpa disso, aconteceu, pronto. Razão A, B, C e D. Muita gente chega assim, sabe de quem é a culpa do autismo? Eu disse, não, de quem? É da mãe geladeira. Eu disse, você está fazendo questão de psicologia para quê? Para burro? Era assim. Então, aí vem ainda em cima das mães a carga da culpa. Resultado. Hoje, graças a Deus, isso está virando bastante, está se abrindo. E hoje você vê um monte de gente estudando. Eu tenho uma equipe de 44 profissionais super novos, meninos com 21 anos de idade, discutindo autismo. Estou com 8 que foram ex-estudantes da gente, ex-estagiários fazendo mestrado, e 2 agora fazendo doutorado nos Estados Unidos. Veja a virada. Quando Vitória teve diagnóstico de autismo, tinha pediatras que, quando a gente fez a primeira caminhada, foi me procurar. Como é que eu vejo que é um autista? Hoje não. Hoje, muito cedo, eu já peguei crianças aqui com 1 ano e 4 meses, com sinais, sinalizado pelo pediatra, e o pediatra estava correto. Ele tinha sinais realmente de autismo. Aí é como Carol falou, você entra numa intervenção de qualidade, o resultado vai lá para cima. Então, o menino tem um futuro dentro desse mundo, mais ou menos, paralelo ou igual a esse mundo, porque a intervenção foi muito cedo e a gente não permitiu que ele fosse lá para o buraco. E o que acontece? Ele é um radarzinho, né? Até os 5 anos, Carol vai falar melhor do que isso. E ele está pegando tudo. É o momento que a gente não pode deixar ele perder, ele não pode perder. Então, é ganhar, 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 para depois ele ir embora com as pernas dele sozinho. Coisa que a minha filha não teve a oportunidade de ter. É isso, Ângela. E eu fiquei refletindo aí enquanto você falava, né, justamente sobre essa questão da formação, né? Então, esse é um ponto muito, muito importante, porque, assim, de fato, eu fiz pedagogia, né, fiz psicopedagogia, no mestrado em educação eu pesquisei sobre autismo, e no doutorado eu estou pesquisando também sobre autismo, mas eu posso falar com propriedade em relação a essa parte da formação acadêmica, o quanto ainda necessitamos caminhar, né, para expandir, de fato, os currículos das universidades, né, para trazer essa discussão para o interior das universidades, porque o que acontece? Atualmente já temos uma disciplina no Centro de Educação, né, que é transtorno do espectro autista, mas quando eu me formei, né, a gente via muito pouco sobre essa questão. Então, o conhecimento que eu construí sobre autismo foi muito instituição especializada, né, que é o CDI, porque dentro da universidade era muito pouco discutido. Então, assim, quando eu fui estagiar na educação infantil, durante o curso de pedagogia, foi a primeira vez que eu ouvi falar de autismo, né? Foi no contexto escolar, e eu precisei fazer a mediação de uma criança com autismo, mas eu nem sabia o que era. Então, é muito importante que, se a gente quer modificar as práticas, né, sociais, as práticas educacionais, e tornar as escolas mais inclusivas de fato, né, preparar profissionais para atuar, né, que de fato saibam como adaptar, saibam como lidar com pessoas com autismo, né, saibam como ter uma prática inclusiva, a gente precisa também pensar nessa modificação curricular, né, que é a modificação da grade curricular do curso de pedagogia, de psicologia, para que os profissionais eles possam ir prontos, né, para esse mercado de trabalho, para que possam estar prontos, de fato, para atuar com as diferenças, né, com a diversidade que a gente sabe que existe na nossa sociedade. E por falar em profissionais, Carol, uma vez diagnosticado o transtorno do espectro autista, quais são esses profissionais que fazem o acompanhamento dessa criança? E também, assim, uma outra pergunta todas as crianças, todas as pessoas diagnosticadas recebem o mesmo acompanhamento?
Ótimo que tu fez essas duas perguntas juntas, porque termina que estão perfeitamente conectadas, assim, Ariana. O primeiro ponto é que, embora existam aqueles marcos que eu falei, né, de acordo com o DSM, em relação às dificuldades nas áreas de comunicação, interação social e comportamental, além disso, né, pesquisas mais recentes vão mostrar as dificuldades sensoriais e motoras, a gente sabe que existe o espectro. Então, essa palavra espectro traz justamente a questão mais específica que, embora tenha o mesmo diagnóstico, né, as pessoas vão apresentar características diferentes, características muito próprias, muito únicas. Então, nesse sentido, uma pessoa com diagnóstico de autismo pode ter determinada sensibilidade sensorial, por exemplo, aos sons, né, e outra pessoa com o mesmo diagnóstico pode ter uma sensibilidade tátil, uma sensibilidade ao toque, né, a essa aproximação física. E daí a gente vê que é o mesmo diagnóstico, mas cada pessoa vai ter características únicas, né? Então a gente precisa perceber dentro, né, do perfil dessa pessoa com diagnóstico de autismo quais são as necessidades dela. Então, às vezes, a pessoa tem pessoas com autismo que falam, outras pessoas podem ter apraxia e não verbalizar, né, se comunicar por meio de algum dispositivo eletrônico ou com algum outro recurso de comunicação alternativa, né, e daí a gente vai primeiro fazer uma avaliação, né, dessa pessoa, e após essa avaliação a gente vê quais as áreas que ela necessita de um acompanhamento mais específico. Então, às vezes a pessoa tem uma dificuldade sensorial que é muito impactante, mas não tem uma dificuldade motora. Então, essa pessoa vai precisar de um terapeuta ocupacional, né? Se tiver uma dificuldade em relação à questão da linguagem, vai precisar de um fonoaudiólogo, né? E daí a gente vai vendo, diante das necessidades de cada um, qual é a necessidade do acompanhamento profissional naquele momento. Então, assim, existe um leque muito amplo, né, de possibilidades em relação às intervenções de profissionais. A gente vai ver aí terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, né, musicoterapeuta, psicomotricista, enfim, existe um leque muito amplo de possibilidades, né? Então, a gente precisa identificar quais necessidades dessa pessoa para ter uma atuação direcionada. Em relação a isso, o que eu destaco como importante? Uma intervenção transdisciplinar. Uma intervenção que não envolva apenas uma área do conhecimento. Então, como o autismo é um transtorno complexo, né, que a gente sabe que existem muitas áreas afetadas, é fundamental que profissionais de diversas áreas eles possam trabalhar de modo conjunto. Porque se a gente coloca apenas uma área, né, para atuar, a gente vai estar trabalhando especificamente naquela área, potencializando aquela área e as outras áreas podem ter algumas dificuldades. Então, aí eu destaco que seria bem importante, né, que inicialmente, né, fosse feita uma avaliação para traçar o perfil dessa pessoa, perceber as áreas em que ela apresenta maior dificuldade, para que ela possa ter uma intervenção direcionada, né, com os profissionais para essa área especificamente. O que eu gostaria de falar era um pouquinho da minha experiência. Eu passei por tudo, né? Com 22 anos, minha filha, eu passei por tudo. Hoje eu trabalho com análise de comportamento e o que é que a gente faz? Se tem vários tipos de avaliação e essas avaliações é de acordo mais ou menos com a idade, né? Porque uma avaliação de um pequeno não é de um adolescente e não é de um adulto. Nessa avaliação, quando se faz uma avaliação, eu não posso fazer em 30 minutos. Eu levo 2 horas com um fono-TO e um psicólogo juntos, cada um estimulando a criança, provocando a criança ou o adolescente de uma forma. E, a partir daí, verificando exatamente quais são os pré-requisitos que esse indivíduo está precisando para que a gente possa iniciar uma intervenção e que ele comece a ganhar. Então, ganha hoje aqui, que é o pré-requisito de tal e tal ensinamento que a gente tem que fazer para ele. Qual o foco? Autonomia, aprender a aprender sozinho, a generalizar, porque assim ele vai para o mundo. A vida não é programada, ela é de um jeito e daqui a pouco ela está de outro. Eu vou para casa de um caminho, no outro dia eu tenho que mudar porque houve um acidente. Então, ele tem que entender que o mundo é desse jeito, o mundo não é organizado e nem planejado. Isso não vai impedir dele manter a organização dentro dele para que ele se sinta confortável, mas ele tem que estar preparado às mudanças. E aí, a partir de aprender a generalizar, ele começa a aprender sozinho. Então, é muito interessante, quando a gente menos espera, eles estão lendo e lendo sozinho. Então, o que acontece? Se ele tem uma sensibilidade auditiva, eu não vou conseguir ensinar determinadas coisas para ele, porque eu tenho que trabalhar um pouquinho dessa questão
dele, mas a gente começa a treiná-lo e mostrar que ele é capaz de administrar isso e dentro da cabecinha dele guiar para uma outra coisa. Então, a gente tem meninos assim, tem meninos com... A Vitória tinha um problema seríssimo de toque, lavar rosto, tomar banho, era um inferno. E aí, se aos poucos, com a buchinha, foi fazendo o rosto, mas eu nunca trabalho só. A equipe sempre está tudo junto, é uma orquestra. E uma guiando a outra, eu vou nesse, eu vou naquele. Com isso, eu traço um programa de intervenção, e esse programa, ele é girando no máximo em uma semana. Às vezes ele aprende com menos de uma semana. Imediatamente eu já lanço a outra demanda dele, que já está pré-programado e pré-definido. E de que forma? Eu tenho que estudar de que forma ele aprende. Vou dar um exemplo. Eu tinha um menino que não aprendia cores nenhuma, mas ele adora carro. Então, compra-se os carros das cores primárias, com 3 deles já sabia a cor. Daqui a pouco eu tiro os carros da mão dele, ele vai aprender as cores no genérico. E sai desse ambiente, vai para outro e tal. Então, já tem outro menino que aprende as cores com a cartela. Então, é como Carol falou, cada um tem um jeitinho. Então, eu digo para os pais que a gente vai procurar janelinha, que a gente pode entrar para puxar esse conhecimento do menino, a capacidade dele de aprender. Achamos a janelinha, entramos, puxa essa capacidade dele de aprender e a partir daí a gente vai embora. É claro que vai surgir outras demandas e a gente vai, consertando e como artista, ele vai moldando até o ser se tornar independente. Ângela, eu queria que você falasse só mais um pouquinho sobre como é que foi esse processo do acompanhamento da tua filha. Desde o momento quando houve essa questão do diagnóstico até hoje, que ela está com 22 anos, né? Foi bem doloroso, porque no momento que eu tive diagnóstico, eu procurei paz e a gente fez, vamos montar uma associação, bora, vamos botar... Aí um pai trouxe um profissional que tinha vindo de Londres, que era a primeira turma de análise do comportamento que estava terminando, voltando para a Argentina, ele veio para cá e ele mostrou uma linha completamente psicanalítica, e minha filha estava com a psicóloga psicanalítica, eu digo, o caminho é esse. E aí eu comecei a mexer com outras associações, e aí topei na AMA de São Paulo, que era referência, era o marco na época, e eles estavam fazendo isso, e eu disse, o caminho é esse. Mas só que aí Recife não me permitia, e eu sou doido, eu sou isso, aquilo, é pai doido. Tentei na Universidade Federal, a gente tentou fazer convênio com a universidade, não conseguiu. Depois eu digo, poxa vida, então vamos batalhar, além de ter que formar profissionais, então vamos botar no jornal, vamos fazer o curso, que esse profissional nos cedeu o melhor psicóloga dele, que eu chorei. E aí a gente via que quando a psicóloga vinha, os meninos evoluíam. Quando a psicóloga ia embora, o conhecimento ia com ela. E os meninos, 15 dias depois, paravam. Então eu percebi que eu tinha que ir para a faculdade, que o conhecimento tinha que ser na faculdade. Aí começou a briga. Eu recebi 4 fechadas de portas na universidade, assim, fechando convênios com universidades, tipo da Califórnia, onde os maiores centros de autismo. E não conseguia. E aí, até que o Departamento de Terapia Ocupacional abriu os braços para a gente, e foi quando a gente conseguiu o apoio da universidade. E aí tudo mudou em relação aos nossos meninos. E aí conseguimos perceber melhoras, não é melhoras aparentes, mas melhoras profundas, que aquela melhora levava a uma outra coisa que a gente nem estava almejando. E hoje, graças a Deus, as universidades começaram a se mexer, né? E nesse trâmite todo, aí vamos trabalhar pelo CID, vamos trabalhar por leis e vamos trabalhar por tudo, para que o autista exista. Então, para você ter ideia, mesmo com a lei, eu, há uns 3 anos atrás, estava na reunião do Conselho Nacional de Saúde, como delegada representando as pessoas com necessidades especiais, e teve um pessoal que não queria, porque autista não era pessoa com necessidade especial. Então, veja a confusão que foi o translado da minha filha. Mas eu me considero muito feliz, porque Vitória, com 22 anos de idade, autista severo, ela é feliz, ela não fala, mas ela ri, ela se comunica, ela aponta, ela pede, ela chega junto à pessoa e a pessoa entende o que ela quer. Então, qual é a mais importante? É a comunicação. Então, hoje eu percebo que ela tem uma vida. E ela é o que a gente quer para um filho, é uma vida que ele seja feliz. É claro que eu queria mais, mas esse mais vai ficar para quem está chegando agora, que está pegando o mundo mais aberto, principalmente no Nordeste. A resistência foi muito grande. E aí o que aconteceu? Veio uma coisa que me doeu bastante.
quando as pessoas perceberam que o autismo tinha muita gente, que os pais estavam dispostos a fazer tudo, começou um verdadeiro mercado. Então, muitas profissionais se dizem pronto, não estão, e destrói todas as possibilidades daquele menino. Então, muitas vezes eu pego crianças que ainda eu consigo recuperar alguma coisa, mas eu já peguei algumas, e outras que eu nem consigo pegar, porque eu não dou conta mesmo, que eu digo eu, mas é a instituição, porque o profissional que pegou já destruiu, mas ganhou muito dinheiro. Então, no meu caminhar todinho, só o que mais me dói é isso. Mas fico super feliz quando eu vejo a universidade se mexendo, porque sem conhecimento, a gente não vai para canto nenhum. Tá aí o coronavírus, todo mundo estudando, o mundo todo estudando e trocando figurinhas. Então, foi bem doloroso o nosso caminho. Mas valeu a pena sim, porque a gente virou a mesa, né? E aí você, Vitória, conseguiu ter um acompanhamento. Vitória hoje é atendida na própria Afeto, ela tem metade do expediente na Afeto. A Afeto trabalha com fono-TO, psicólogo e pedagogo, né? A gente tem uma supervisão da Universidade da Califórnia, dos Estados Unidos, e quando a gente tem uma dúvida, eu costumo dizer que a gente vai para os padrinhos, e hoje a minha equipe, que foi meus estagiários, que eu busquei dentro da Federal e arrastei, convenci eles a trabalhar dentro da análise de comportamento. Eu estou com 3 voltando do mestrado em São Paulo, uma do Pará, e no meio do ano já tem mais 2 voltando. Então, eu agora estou no caminho inverso. Perdi, né, estudante que foi fazer mestrado, mas agora estão voltando com formação em análise do comportamento. Tem os que não estão voltando, estão ficando em São Paulo, eu acho que é perfeito, aparecem oportunidades. Tem outros que estão indo para os Estados Unidos, e eu fico torcendo que eles voltem, porque quanto mais gente com conhecimento nessa área, melhor será as condições dessas outras crianças que não estão tendo acesso, porque hoje é uma elite que tem acesso, o restante não tem. E o pior, a ponta, que é o pessoal que tem a classe mais com menos poder aquisitivo, é a que mais sofre. E a gente percebe que muitas vezes é um menino leve que teria tudo para dar certo, e a família, coitada, além da questão financeira, bate nessa. Graças a Deus, os professores das escolas públicas são muito solícitos, uma boa parte. E com a parceria com a gente, eles foram se envolvendo e aprendendo e procurando conhecimento. E hoje, a escola pública recebe o maior número de meninos com necessidades especiais. Ah, mas não está com 100% e tal, mas pelo menos está recebendo. Pior era quando não recebia, dizia não tenho vaga, não posso, não. E a inclusão dentro da escola pública obrigou a escola particular a receber também. Então, uma coisa empurrou a outra, né? Quando o poder público se mexe, o resto sacode. Quando a Universidade Federal se mexeu, as outras universidades se mexeram também. Então, é bem importante esse mexido do conhecimento para que ele chegue a todo mundo e não a uma pequena fatia da população. Eu sou uma pessoa privilegiada. Busquei, mas eu sou privilegiada. Muita gente buscou e não conseguiu. E, Carol, a gente está aqui falando dos profissionais, né, que estão envolvidos no tratamento da criança com autismo, mas além desse envolvimento desses profissionais, qual é a importância também do envolvimento familiar no tratamento e no acompanhamento dessas crianças? Então, é fundamental, assim, na verdade, o envolvimento também da família, né? A gente sabe que é importante aí que a gente tenha profissionais qualificados e profissionais que estejam aptos para uma atuação de qualidade, né? Mas também em relação à participação da família, porque, assim, a família que passa a maior parte do tempo com essa pessoa com TEA, né? Então, no modelo que eu atuo, que é o modelo DIR Floor Time, né, o modelo desenvolvimentista, a gente sempre trabalha com a família dentro da sessão. Então, o R do modelo significa justamente essa relação, né? E a relação de base para a construção de novas relações sociais e para a expansão, de fato, né, dessa questão da interação e da comunicação com o outro, do interesse pelo outro, é justamente a relação familiar que vai estar como base desse processo. Então, a gente sempre trabalha com esse relacionamento, né, buscando oferecer experiências emocionais, né, seguras para a criança. E por que a gente trabalha com a família dentro da sessão?
É porque é a família que passa a maior parte do tempo com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, né, com esse adulto, né? A família que passa a maior parte do tempo fora desse contexto. Então, sendo a família que passa a maior parte do tempo, os pais, as mães responsáveis precisam saber como atuar, né, com essa pessoa em alguma situação em que essa pessoa possa apresentar um episódio de regulação, por exemplo. Precisam compreender sobre o perfil, né, em relação a habilidades, em relação a potencialidades, às dificuldades. E na medida que a família entra na sessão, né, a gente consegue trabalhar isso de modo amplo. Então, se a criança tem uma dificuldade em relação à motricidade fina, né, e a mãe ou o pai entram na sessão comigo, eu estou trabalhando motricidade fina, eu também estou explicando a importância, né, de quando essa criança estiver em casa, né, em relação ao uso de talheres, ou em relação à escovação de dentes, como eles podem estar estimulando fora desse contexto. Daí a gente vê que a criança termina expandindo as habilidades de modo muito mais significativo, porque a estimulação ela se estende para além desse contexto terapêutico. Então, assim, de modo geral, eu considero que o que é importante em relação a família, né, o que é importante ser destacado é a participação da família no processo terapêutico, principalmente com as crianças, né, o primeiro momento ali em que esse pai está entrando nesse universo do autismo, está conhecendo o perfil da criança, né, porque quando a gente tem aí já adolescentes e pré-adolescentes, é totalmente possível a gente trabalhar habilidades mais específicas individualmente, só com esse pré-adolescente, com esse adolescente. Mas na primeira infância é fundamental a participação desses pais no processo, dessas mães no processo, né, e presente em terapia, justo porque eu enfatizo esse ponto, porque existem muitas terapias que não permitem a entrada dos pais, das mães, e daí muitas vezes os pais e as mães não sabem o que está acontecendo dentro, né, da sessão e como é que eles vão expandir esse aprendizado, expandir essa estimulação para outros contextos, né? Esse é um ponto. Em relação à escola, também considero importante destacar essa parceria com a família, né? Porque a escola e a família são ambientes de aprendizagem, são ambientes de educação, né? Então, assim, às vezes a mãe sabe alguma estratégia na realização de uma atividade pedagógica, de uma atividade estruturada com a criança e pode estar dividindo com a professora conseguiu algo que a criança se interessou muito, algum tipo de atividade, pode estar dividindo com a família. Então, o que é importante aí? É importante uma comunicação constante, é importante uma troca de informações, é importante que a família possa seguir as orientações desses profissionais, né? Então, às vezes, a professora dá alguma orientação no sentido de estabilização da rotina, né? Que a criança precisa, né, de uma rotina mais estabilizada, e daí é bem importante que a família cumpra com essa parceria, da mesma forma que a escola também cumpra o seu papel, né, de dividir informações com a família e de ter essa sincronia aí, né, tanto com a família quanto com a equipe terapêutica. Então, quando a gente fala de intervenção destinada para a pessoa com autismo de um modo global, a gente também precisa pensar que o papel da família é crucial e é o que vai estar promovendo esse diálogo, né, e promovendo o que está sendo trabalhado com a pessoa com diagnóstico para outros contextos, além dos contextos terapêuticos e escolares. Não é tão complicado para o pai não precisa ficar assustado, e o importante é o pai entender quais as dificuldades de seu filho e como vencer essas dificuldades. Aí o terapeuta vai explicar. Ele se joga no chão, então o terapeuta vai explicar como tirá-lo do chão. Estou dando um exemplo que é o mais complicador quando você está numa rua. E é importante a previsibilidade. O autista ele é muito previsível, ele gosta de muito antecipar as coisas para ele. Então, olha, nós vamos para tal lugar, você vai escovar o dente, você vai. E quando você começa, é que mais ou menos uma sequência de rotina, ou seja, uma agenda. A gente não tem uma agenda, de manhã a gente se acorda, tem que fazer isso, isso, isso. De manhã a gente se acorda, escova os dentes, levanta, toma café. Todo dia a gente faz a mesma coisa. Então, eu estou seguindo uma rotina. Ah, eu sou autista? Não. Então, o autista ele precisa de uma rotina que não é exatamente uma sequência de atividades para que ele consiga antecipar o que ele vai fazer. E quando a coisa é nova, olha, você vai fazer isso, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E não de vez, mas aos poucos, sinalizando para ele o que vai acontecer. Então, ele consegue andar bem na escola, ele consegue andar bem em casa, se tranquilizar um pouco do que vai acontecer. E não é tão complexo para o pai entender. Eu me lembro bem que foi uma coisa que o psiquiatra me disse. Não precisa você entender
todo o contexto. Você apenas tem que saber como lidar com sua filha, para que ela consiga andar no dia a dia bem e entender esse dia a dia e conseguir assimilar esse dia a dia dela, seja com escola, com atividade física, com a clínica e tudo mais. Então, que os pais não se apavorem e que não é tão complicado. E quando eles percebem isso, essa forma, e quando ele conhece bem o filho, e ele já sabe, se eu sei que o menino, ele tem sensibilidade auditiva, ele não gosta de barulho, eu não posso colocar ele dentro de uma festa barulhenta, mas eu vou levando aos poucos e vou dizendo, olha, a gente vai ter o barulho, chega um pouco mais distante e vai aproximando. Nesse momento eu estou trabalhando ele para que ele aprenda a conviver com essa sensibilidade auditiva dele. Eu tenho um dos nossos meninos que ele tem uma sensibilidade terrível. E o maior desafio foi atrasado, que a gente foi para o show de Ivete Sangalo e ele ficou o show todo. Então, eu estava com o coração na boca, claro. Mas é possível, sim, fazer. E quem foi sua mãe, o seu terapeuta fica em casa. Então, a gente vai, porque é como Carol falou, a maior parte do tempo está com os pais. Então, não adianta. Eu deixei com o terapeuta, está tudo resolvido. Eu deixei na escola, está tudo resolvido. Não. Um menino típico a gente também tem que acompanhar. A gente acompanha a tarefa dele, a gente acompanha como é que ele está na atividade física, na atividade de futebol. É a mesma coisa. Eu tenho que acompanhar meu filho. Qual a diferença? Um olhar mais forte, mais marcado e dando uma mão maior. Perfeito. Eu queria só complementar rapidinho, Ariana, essa fala de Ângela, que é justamente em relação a essa questão da previsibilidade. Eu acho que a Ângela tocou num ponto aí bem importante quando a gente fala de autismo, né? Que é justamente antecipar as situações para que as pessoas elas fiquem menos ansiosas. Então, assim, é muito comum a gente ver as pessoas com autismo que conseguem relatar o que sentem, que conseguem dizer em relação às sensações, falar em relação a essa ansiedade, né? A gente percebe que quando a gente antecipa as situações, quando a gente torna previsível, a gente ajuda essa pessoa a manter uma regulação, né, a manter calma e conseguir dar conta de toda a rotina. Então, foi ótimo, Angela, ter destacado esse ponto, porque acho que é fundamental quando a gente fala de autismo em todos os contextos, né, familiar, escolar, terapêutico, a questão da antecipação, da previsibilidade, tornar sempre uma situação previsível, vai fazer com que essa pessoa se mantenha regulada, né, mantenha calma e consiga dar conta da rotina de uma forma mais positiva. E, Ângela, existe uma ideia preconcebida da pessoa autista. E aí se cria tanto uma ideia relacionada à genialidade, por exemplo, que se diz, Einstein era autista, né? É um gênio, é inteligente. Tanto essa criação, quanto também uma ideia extremamente negativa, né? Que é uma coisa, agressividade, introspecção. E aí eu queria saber como é que você e os outros pais e mães com quem você tem contato na afeto lidam com isso. A agressividade, a gente sempre orienta e explica aos pais que eu estou pedindo socorro. Se eu estiver me afogando no mar e vir alguém me socorrer, eu vou pegar na frente e vou afogá-lo. Então, a pessoa vem por trás, dá uma gravata e puxa. Eu sempre dou esse exemplo. Dei até no corpo de bombeiro. Eles, não, eu digo, é esse mesmo. Então, eu digo para os pais, ele está se afogando. Você tem que ver por onde você vai tirar ele do afogamento. E aí os pais começam a fazer a leitura do filho, para quando ele já, a gente chama curva de aceleração. Quando eu não chamo não, né, os terapeutas. Quando ele vai começar, então o pai já percebe onde é a curva de aceleração, ele já começa a identificar quando em determinados momentos ele vai começar a entrar em crise, para que o pai elimine o que está causando ou contorne. Se aconteceu, aí a gente já vai para o caso maior. Não vamos entrar em pânico, a gente vai tentar tirar ele daquela crise, daquele momento, de que forma? Das formas que foram orientadas para o pai, de como conduzir aquele menino. Por exemplo, a minha, quando entrava, eu dava as costas, né? Já tem outro que não. O outro você tem que falar, verbalizar, o outro oferecer alguma coisa. Então, cada um tem um jeitinho. É como a Carol falou, é um espectro. Do gênio, a primeira pessoa que me falou assim, você está aqui comigo e você está pensando em 300 coisas. Então, quando você está fazendo a entrevista, quando eu terminar, eu tenho que redigir, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que ir para casa, está chovendo, como é que eu vou para casa? O autista, ele concentra-se em uma única coisa. Isso não é inteligência. A inteligência é a capacidade de você usar o seu potencial, sua mente, em várias direções.
O autista usa em uma só. Por exemplo, eu me lembro bem que o filho de Jô Soares tocava piano divinamente bem. Em compensação, não sabia tacar o cadastro do sapato. Isso é ser gênio? Não é. Apenas eu peguei toda a minha capacidade e coloquei em uma única cestinha. É claro que aquela cestinha vai estar completa. E as outras cestinhas da cabeça ficam com o quê? Então, não existe. Agora, existem as exceções. Existe o autodidata, né, os Asperger, que realmente eles aprendem e vivem e eles mesmos conseguem se evoluir por eles mesmos. É diferente, mas sofrem bastante com isso porque entendem tudo e se percebem diferente. Isso é a minoria da minoria, mas o resto não existe essa inteligência. Carol, como é que você vê aí esses estereótipos sociais para a pessoa com autismo? Então, tem alguns estereótipos, assim, que... Vamos falar de um modo global, assim, né? A sociedade, de forma geral, não conhece o autismo. E aí, tão importante se faz discussões nesse mês de abril, que são bem acentuadas, né? Que é para a gente justamente levar um pouco mais, a gente que estuda sobre isso, que vivencia, né? Levar um pouco mais de informações, né? Então, existem algumas questões que são reproduzidas socialmente, assim, e que não necessariamente condizem com a realidade. Então, em relação a... Vamos começar sobre essa parte da inteligência acentuada, né? Existe sim o espectro, a gente sabe, então algumas pessoas elas podem ter uma habilidade muito acentuada em relação a alguma questão específica. Aí a gente também já entra na interseção entre autismo, altas habilidades e superdotação. Existem algumas pessoas que têm diagnóstico de autismo, mas que também podem ter altas habilidades e superdotação. Por exemplo, eu acompanho uma criança de 8 anos que tem muito interesse por atividades musicais e eu acompanho ele desde os 3 anos e desde os 3 anos ele consegue ouvir uma música e de ouvido ele consegue reproduzir. Então, ele tem uma certa habilidade em relação a uma área específica, né? Quando a gente fala de altas habilidades e superdotação, é bem importante a gente ter em mente os diversos tipos de inteligência, né? Então, tem inteligência musical, tem inteligência matemática, inteligência em relação à área interpessoal. Então, existem vários tipos de inteligência. E a inteligência físico-sinestésica, né? E daí a gente vai ver que algumas pessoas têm mais habilidades em algumas áreas, né, que em outras. Porém, isso não descaracteriza o diagnóstico de autismo, que mostra que ele tem algumas dificuldades referente à questão da atenção, né, em relação da concentração. Isso termina impactando a aquisição de outras habilidades, que se ele não tivesse essa dificuldade, ele poderia ter mais facilidade. Então, aí a gente também precisa trabalhar nessas outras áreas de dificuldade. Quer dizer que todas as pessoas com diagnóstico de autismo vão ter alguma habilidade específica? Não. Da mesma forma que as pessoas sem diagnóstico de autismo, né, algumas apresentam uma certa habilidade, por exemplo, um jogador de futebol que é muito famoso, ele tem uma determinada habilidade com futebol, né, um matemático, um físico, né, sem autismo tem uma determinada habilidade. As pessoas dentro do espectro também podem ter, né, também a gente pode ver uma pessoa que tenha diagnóstico de autismo que tenha uma habilidade. Não quer dizer que todas as pessoas vão ter uma habilidade específica. Um outro ponto, como a Ângela trouxe, é a questão do hiperfoco, né? Então, às vezes, a pessoa tem um foco muito grande em determinada área, isso ajuda ajuda a expandir, né, os conhecimentos, as habilidades nessa área que ela tem um interesse muito grande, porém, dificulta, né, a questão da generalização, a questão da apreensão de outras áreas. Então, às vezes, a pessoa tem muito interesse por música e para aprender o piano tem muita habilidade, mas pode ter dificuldade em relação a calçar o sapato, a colocar o cadastro, e daí a gente vai precisar ver cada caso especificamente, para ver se tem a ver com a questão de altas habilidades, se tem a ver com hiperfoco. Essa é uma das questões que as pessoas terminam muito reproduzindo socialmente, mas existem também outras questões. É muito comum a gente ver as pessoas reproduzindo que pessoas no espectro não gostam de se relacionar com outras pessoas, né, que não têm empatia. E aí eu acho importante também trazer esse ponto, porque é fundamental que a gente possa desconstruir, né, essa questão desse senso comum aí de olhar para as pessoas com autismo dessa forma. Então, não é porque eu demonstro de uma forma diferente, né, não quer dizer que eu não sinta, tá? Então, às vezes as pessoas com autismo têm dificuldade em relação a essa questão
expressiva, né, em relação à questão motora, que também está relacionada à expressão. Isso vai envolver as expressões faciais, vai envolver a comunicação, os gestos, né? Às vezes tem dificuldades sensoriais em relação ao toque, em relação a essa aproximação física, né? Isso não caracteriza, tipo, a pessoa enquanto não tem empatia, enquanto não tem sentimentos, né? Às vezes a forma de expressar é diferente, né? E algumas pessoas vão ter uma proximidade muito grande, né? Vão ser muito carinhosas, outras pessoas que já podem ter outras características, podem apresentar isso de outra forma, mas é bem importante que socialmente as pessoas possam se informar mais sobre autismo para desconstruir, né, essa visão diante das pessoas com autismo. Então, um dos últimos livros que eu li se chama Autobiografias no Autismo. E a primeira parte dele é com relato de familiares e a última parte é com relatos de pessoas, né, autistas. Então, assim, nesse livro as pessoas vão falar muito a esse respeito, né, que é bem que embora eles não consigam expressar da mesma forma, né, não consigam comunicar da mesma forma por conta de algumas questões, né, do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, isso não implica dizer que eles não sentem, né? E aí é importante trazer a questão da subjetividade dessa pessoa, a forma única como ela se expressa, como ela sente, como ela percebe o mundo, né? E validar esse ponto em relação a essa compreensão, para não olhar para essa pessoa de um modo injusto. E nem olhar como coitadinho, né, Carol? Não é coitadinho. O pessoal tem mania Isso. de coitadinho. Não é coitadinho. E isso é bem importante desconstruir. De forma nenhuma, coitadinho, né? É uma pessoa que tem características diferentes da nossa, né? Que mesmo que tenha um diagnóstico igual de outra pessoa que também é autista, vai ter características diferentes dessa outra pessoa. Então, é bem importante mudar esse olhar e perceber essa pessoa como um sujeito de potencialidades, que tem habilidades, né? Que precisa de um mundo que possa adaptar o que for necessário, né, que possa, de fato, ser inclusivo, que tenha respeito pela diversidade e sensibilidade diante das diferenças. É bem importante esse ponto. Ângela e Carol, antes de a gente encerrar, minha última pergunta para vocês é como é que a pandemia vem impactando principalmente a criança autista? Como é que esse momento vem afetando tanto as relações quanto o acompanhamento do transtorno? Como é que, por exemplo, tem sido na Afeto, Ângela? Bem complicado. Então, a gente trabalhava 30 minutos na sala que a gente chama meio colmeia. Então, tem umas divisórias, fica 3 meninos, mas eles não passam 30 minutos, daqui a pouco eles já estão no generalizar, e um trocando com o outro, um pegando no outro, um abraçando, um trocando de brinquedo. Não posso trocar de brinquedo por conta da contaminação. Não pode abraçar. Foi bem difícil. Agora a gente entrou num momento mais tranquilo, então eles já sabem que tem que fazer com o cotovelo. Inclusive, a nossa meta do dia 2 de abril foi justamente passar isso, mostrando o outro tipo de comunicação, que tem que usar máscara. Então, a gente parou um caminho e teve que ir para outro totalmente diferente. Ao mesmo tempo, foi importante, porque mostrou para eles que a vida é assim, é imprevisível. Mas, no início, foi muito difícil, tive regressão de meninos, e agora, graças a Deus, a gente conseguiu retomar. E aí, nesse momento, como Carol diz, a família foi super importante, porque com a família teve, claro que eles se aperrearam e a gente, calma, e por eu ser mãe fica mais fácil, um terapeuta dizer, calma, se consegue, tal, é uma coisa. Uma mãe, olha, eu estou igual a você, tá lembrado? Foi um reforço para elas, né? Mas assim, eu acho que mais forte, e aí estamos conseguindo, mas eu sinto que houve algumas perdas na parte social, na parte de habilidade social, infelizmente. Pela falta desse contato, né? Essa dinâmica que a gente fazia, ela está bloqueada, né? Então, não dá por conta da contaminação. E o que aconteceu? A gente começou a colocar os meninos em uma sala. Então, hoje, eles estão numa sala, e quando ele vai para outra sala, ele tem uma distância enorme da outra criança, é um social à distância, entendeu? E aí, ele chegava e queria abraçar a gente tem muito reforço social, parabéns, muito bem, toque aqui, você quer abraço, beijo, e eles pedindo, teve uma vez que teve um, eu não atendo não, mas às vezes eu passo e agarrou-se nas minhas pernas e você fica para morrer, mas não pode, não pode, não pode, e agora eles estão meio que andando mais tranquilo dentro
desse novo direcionamento do mundo, que vai demorar ainda, de máscara, não ter contato, etc. Vai demorar. Verdade. Então, com essa chegada da pandemia, a gente viu que, em relação ao autismo, né, se alteraram muitas coisas aí, principalmente em relação à questão das escolas, das terapias e das famílias. Então, assim, um novo formato que mudou completamente a rotina. Como a gente falou anteriormente, a rotina é algo que é muito importante, né? Então, com essa mudança de rotina, termina impactando nas questões emocionais, isso reflete nas questões comportamentais, e aí termina gerando todo um impacto na família inteira, porque eu vi muitas famílias, né, e mães principalmente, assim, cuidadoras, entrando em depressão por conta desse contexto. Então foi algo que não impactou apenas a criança ou adolescente, mas que também impactou a mãe cuidadora, né, dessa criança, e daí é bem importante se atentar para a família toda nesse cenário geral. Então, uma das primeiras orientações que eu dei foi em relação a cuidar da saúde mental nesse aspecto, sabe? Porque logo no início da pandemia, então sem terapia, sem escola, estava havendo uma enxurrada de atividades, né, de alguns profissionais e de escolas mesmo, enviando atividades, e as mães, além de terem alterado totalmente essa rotina, né, terem que dar conta da casa, e muitas mães solos, dando conta também da criança ou do adolescente, dando conta da casa, e isso gerou uma sobrecarga muito grande, né? Então, o primeiro direcionamento é em relação a cuidados com a saúde mental. Agora a gente já voltou para esse contexto de atendimento, porém, eu faço atendimento individual e também faço atendimento de grupos terapêuticos, né? Porém, os grupos não voltaram, eu estou realizando apenas atendimentos individuais e sempre com essa questão aí, né, do cuidado em relação aos cuidados sanitários, né, cuidando em relação ao distanciamento, uso de equipamentos, e daí a gente percebe que sim, isso houve um impacto significativo nas famílias, de forma geral, com essa mudança de estrutura, né, com a mudança dos suportes, né, que essa família tem em relação à escola, em relação ao contato mesmo que é necessário, né, com outras pessoas para, de fato, reorganizar a cabeça, enfim. E daí a gente viu que houve muitas coisas se alteraram, né, em relação à escola mesmo. Algumas crianças que são de escola pública ainda não voltaram para a escola, e isso afeta totalmente a rotina familiar, né, de uma forma global, porque aí o pai ou a mãe precisa dar ainda uma atenção específica, e isso termina impactando em muitas áreas. Na área social, como a Angela trouxe, a gente vê muito essa questão do contato, né? Então, as crianças às vezes chegam querendo abraçar, os adolescentes, a gente precisa estar ensinando um novo formato, né, para algo que antes a gente estimulava bastante em relação a esse contato físico, né, essa troca afetiva, né, que antes era muito estimulada, e agora a gente precisa estar situando novamente nesse contexto, né, da pandemia que a gente está vivenciando. Mas espero que em breve as coisas possam mudar. Acho que um ponto importante a se destacar também aí é em relação à inclusão escolar, né, que logo no início dessa pandemia, as práticas escolares, elas precisaram ser modificadas, né, para se adequar a essa nova realidade, e terminaram migrando para o contexto online. E nessa mudança que impactou muitos professores, né, muitos professores não sabiam o que fazer, não sabiam como fazer logo no início, impactou escolas, impactou professores, e nessa mudança deixou-se de lado a questão da educação inclusiva, porque priorizou os alunos que não tinham deficiência, que não tinham algum atraso no desenvolvimento, né, que não necessitavam de uma aprendizagem adaptada, né, e se priorizou as crianças e os adolescentes neurotípicos. E nesse ponto é bem importante chamar a atenção, porque em relação a essa questão, é fundamental que a escola ela adapte, né, ela busque oferecer adaptações apropriadas de acordo com a necessidade dos estudantes, tá? Então, alguns estudantes vão precisar de aulas individuais, outros vão conseguir dar conta de atividades em grupo, mas vão precisar da adaptação de material. Então, é bem importante se pensar em cada cenário especificamente, né? Mas é importante também destacar o papel da escola durante esse momento, que as escolas elas devem acompanhar de perto, né, o desenvolvimento de cada estudante com deficiência, com atraso de desenvolvimento, com necessidades específicas, ao longo desse período,
né? E fornecer, sim, os momentos de tutoria individual, de orientação individual, para o caso do estudante com deficiência que necessite desse suporte. Entra aí também a questão fundamental, né, da troca com a família, né, e de se trabalhar a partir do perfil de cada estudante. E aí é preciso observar, né, é preciso avaliar e discutir de forma conjunta, então com a professora de educação especial, o professor da escola, organizar com a professora da sala regular, organizar com a mediadora que acompanha a criança de perto e desenvolver um planejamento específico para a atuação durante esse período de pandemia, porque é bem importante a gente destacar que isso é um papel da escola nesse contexto também. Carol e Ângela, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão. Acho que essa nossa conversa foi bem esclarecedora para quem está ouvindo a gente. Obrigada também, Ariana. Obrigada, Ângela, pelo momento de troca. Adorei estar aqui com vocês hoje. E eu quero agradecer, porque é sempre importante passar um pouquinho, né, de informação para quem está lá na ponta. Às vezes a gente acha que essa informação não é importante. Como eu sou mãe, termino percebendo que ela é de uma importância bem maior. Você não tem noção do quanto chega lá e é ampliado a vida e daquela pessoa que escutou esse pouquinho de informação. Verdade, Ângela. Também quero agradecer em relação a isso, né, por vocês estarem até levando esse tipo de informação e terem pensado no programa específico para a gente poder falar sobre autismo. Acho que isso é imensamente positivo, né, para que a gente possa estar, de fato, construindo uma sociedade mais inclusiva. Então, gratidão pelo convite, gratidão pela ideia do diálogo sobre a temática e foi ótima a troca. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Joyce Olimpo e Larissa Soares. Você pode falar com a gente através das páginas facebook.com/Conexão UFPE e twitter.com/Conexão UFPE. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Siga também a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e no Mixcloud para não perder nenhum episódio. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu tô de volta com mais um Conexão. Até lá!